A janela de transferência está oficialmente fechada nas principais ligas europeias. Vamos falar sobre os clubes que fizeram as melhores janelas de transferências e as 5 melhores contratações. É bom deixar aqui claro que essa é a minha opinião. E vamos falar, obviamente, especificamente do futebol inglês. Vamos lá. Para mim, o clube que fez a melhor janela de transferência foi o Manchester United, que fez algumas boas contratações melhorando o nível do time titular. Eles contrataram no ataque o Zirkzee, ex-atacante do futebol italiano. Contrataram no meio de campo o Gart, bom jogador, bom volante, que vai disputar a posição com o Casemiro, brasileiro. Melhoraram, fizeram algumas boas contratações na zaga, visto que o Manchester United na temporada passada sofreu muitos gols. Contrataram o Mazauri, que pode jogar tanto na lateral direita quanto na lateral esquerda. Também contrataram o Deling e contrataram o Leny Yoro, dois bons zagueiros que têm ótimas oportunidades de ser titular no Manchester United, os dois juntos, ou então um dos dois jogar junto com o zagueiro argentino, Lisandro Martinez. É bom deixar aqui claro, eles podem jogar como dupla, ou eles podem ou até formar mesmo uma zaga de 3 zagueiros, caso o treinador Ten Hag queira. São boas opções para a zaga do Manchester United. Vamos lá, segunda melhor janela de transferência, na minha opinião, é o West Ham, que melhorou demais, fez ótimas contratações de jogadores que muito provavelmente devem ser titulares num futuro próximo. Eu vou falar algumas contratações do West Ham. Eles contrataram o Luiz Guilherme, brasileiro, que jogava no Palmeiras. Contrataram algumas contratações. Contrataram o Kilman, que jogava no Wolverhampton. Contrataram o Somerville, que jogava no Leeds United. Contrataram o Füllkrug, que acho que é assim que fala, do Borussia Dortmund. Contrataram o Guido Rodrigues, do Real Betis. Também contrataram o Wan-Bissaka, lateral direito, que jogava no Manchester United. E também contrataram por empréstimo o Jean-Claire Todibo, que jogava no Nice. E também o Carlos Soler, do Paris Saint-Germain. O West Ham fez essas boas contratações que vão melhorar com certeza o nível do time titular. Muitos desses jogadores devem ser titulares com o passar da temporada. Então o West Ham nesta temporada deve voltar, quem sabe, a se classificar para alguma competição europeia. Se não se classificar, pelo menos vai competir, com certeza, porque são muitas boas contratações para o time do West Ham. Eu coloco assim, a terceira melhor janela de transferência de clubes, eu coloco o Manchester City. O Manchester City só fez 2 contratações para o seu time principal, mas são 2 contratações muito boas, que devem melhorar o time titular, provavelmente, do time do Pep Guardiola. O Manchester City contratou o Savinho, ótima contratação, um brasileiro que fez ótima temporada passada no Girona. Ele pode jogar tanto pelo lado atacante que joga pelo lado de campo, ele pode jogar tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo. No primeiro momento pode até não ser titular, mas muito provavelmente vai disputar a posição para ser titular. Quem sabe com o passar da temporada ser titular. Ele fez uma ótima estreia contra o Chelsea na Premier League, então é um jogador, um brasileiro que muito provavelmente deve fazer muito sucesso na Premier League. O Manchester City também contratou o Gundogan, que voltou do Barcelona. Uma excelente contratação, uma oportunidade de mercado excelente para o Manchester City, visto que o Manchester City sentiu muita falta do Gundogan, embora tenha feito algumas boas contratações para substituir ele na temporada passada. Mas o Gundogan é um jogador que já jogou no Manchester City por muitas temporadas, chegou a ser até capitão do Manchester City. Então é um jogador que já deve chegar para ser titular, visto que ele já jogava no Manchester City e era capitão da equipe. Então é uma excelente contratação do Manchester City. Vamos agora às 5 melhores contratações dos clubes ingleses nessa janela de transferência. Na primeira colocação, já começo mesmo falando do Gundogan, que eu acabei de elogiar.
um jogador que é de nível de qualidade excelente, um dos melhores meio-campistas do mundo, um jogador que muito provavelmente vai melhorar o time titular do Manchester City, que já é muito bom. Um jogador que pode jogar tanto um pouco mais atrás ali de volante, como um pouco mais à frente no meio campo ali, meio atacante. Ainda mais agora que o Julian Alvarez saiu do Manchester City, então deve abrir uma vaguinha ali pro Gundogan jogar, um jogador de extremamente qualidade, um jogador excelente pro Manchester City. Então, acho que eu já elogiei demais o Gundogan, então vamos para o segundo nome. O segundo, eu coloco ali na segunda opção como melhor contratação, eu coloco, acho que o Calafiori, que o Arsenal contratou, um excelente zagueiro, um dos melhores zagueiros da última temporada da Série A do campeonato italiano, que fez uma ótima Eurocopa, apesar da Itália não ter ido muito longe na competição. O Calafiori fez uma boa Eurocopa e foi muito bem no campeonato italiano da temporada passada. É um jogador que deve, com certeza, ser titular no time do Arsenal. Deve ser provavelmente na lateral esquerda, porque o Arsenal tem bons zagueiros também. Mas é um excelente jogador que não importa se... Provavelmente ele será titular na lateral esquerda, mas também pode ser na zaga um jogador de extremamente qualidade, tanto na hora de passar a bola, quanto na marcação. É impressionante o jogador, assim, uma das melhores contratações em geral da janela de transferência do futebol inglês. Eu coloco ali na segunda colocação como melhor contratação do futebol inglês. Na terceira colocação eu coloco o Savinho, brasileiro que veio do Girona, que eu já comentei, que o Manchester City contratou, um excelente jogador que deve melhorar o nível de qualidade das pontas do Manchester City, os lados de campo do Manchester City, e que também deve aumentar o nível de competição ali nas pontas, já que o Manchester City tem Grealish, tem Doku, tem Bernardo Silva, que também pode jogar pelo lado de campo, o Foden também pode jogar, o Phil Foden também pode jogar pelos lados de campo. Então é mais um jogador que já é um grande jogador neste momento e que só deve melhorar jogando no time do Pep Guardiola. Na quarta opção eu coloco o Onana, Leny Yoro. Quarta opção eu coloco o Leny Yoro, que o Manchester United contratou, vindo do futebol francês, um jovem jogador que o Real Madrid também estava interessado em contratar, um jovem jogador que muita gente diz que vai ser um dos melhores zagueiros do mundo no futuro. Já é um bom zagueiro no momento e que deve melhorar o nível de qualidade da zaga do Manchester United, um jogador que tem boa saída de jogo, boa saída de bola, é bom em duelos aéreos, então deve ser um jogador que com certeza deve melhorar demais a zaga do Manchester United. Ele sofreu com uma lesão agora e deve perder esse começo de temporada, mas quando tiver disponível deve ser titular do Manchester United do Ten Hag. Na quinta posição agora sim, que é a melhor contratação do futebol inglês na minha opinião, é o Onana. O Onana que, vamos dizer, está substituindo Douglas Luiz no Aston Villa. Ele jogava no Everton, um jogador de extrema qualidade na marcação. Se deu para perceber isso nos anos que jogou no Everton, um jogador muito bom na marcação, mas que na temporada passada melhorou demais seu futebol ofensivamente, melhorou na troca de passes, marcou gols, participou um pouco mais do jogo ofensivamente, tanto que muitas vezes no Everton da temporada passada ele jogava quase como um meio atacante, um jogador de muita qualidade que com o passar do tempo está melhorando seu futebol e que já é um jogador muito bom e que cada vez mais vem evoluindo, vem crescendo seu futebol, tanto ofensivamente quanto defensivamente. Então deve ser uma contratação de muita qualidade que o Aston Villa fez, que perdeu infelizmente para o Aston Villa o Douglas Luiz, mas está substituindo pelo Onana, que é uma ótima contratação. Então é isso, meu povo.